Olá, somos Cleiton e Eleusa e queremos compartilhar nesta oportunidade o tema da disciplina de amor, que nesse primeiro momento a gente quer considerar como sendo a aventura de viver a fé. Uma fé prática, uma fé que busca uma relação com você mesmo, com Deus e com o próximo. Nós somos do staff da Harvest Foundation. Para saber mais sobre a Harvest, visite o site harvestfoundation.org. Já ouvimos comentários de que a vida de fé é monótona. Você já ouviu disso? Mas será mesmo? Discordamos totalmente. A vida de fé é uma aventura, com boas surpresas, com obediência radical a Deus e com o liberar do seu poder na nossa vida. Quem não desejaria uma vida assim? A vida de fé começa com a criação de Deus, onde tudo que ele criou reflete a sua glória. Mas o mais rico reflexo dele mesmo, isto é, a sua imagem, está no ser humano. Quando Deus criou as pessoas, ele disse, e aqui vem uma referência bíblica de Gênesis 1, versículos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então fomos criados à imagem de Deus. Agora, a singularidade, o que é peculiar de termos a imagem de Deus, é que há implicações surpreendentes em relação a isso. E nós vamos comentar duas delas. Uma implicação é que estamos envolvidos na restauração de todas as coisas. Todas as coisas maravilhosas, boas, úteis e perfeitas que Deus criou foram corrompidas com a queda. Houve quebras, rupturas com a queda, com a entrada do pecado no mundo, mas boas notícias. O Senhor quer reconciliar todas essas coisas e nós somos participantes desta obra. A segunda coisa que nós queremos comentar é que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta através de nós. Os textos que servem de base para isso são Colossenses 1:20 e Efésios 3:10. Cleiton, você gostaria de comentar esses textos? Olha só, no texto de Colossenses está escrito que o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, Jesus é o elemento fundamental no processo de reconciliação. Ele é, e como cabeça da igreja, ele estende esse poder gracioso de reconciliação para a sua própria igreja, que somos nós. Então, de um lado está aí o Pai reconciliando consigo todas as coisas. O Paulo, expressando esse processo reconciliador com a sabedoria, ele diz em Efésios que isto aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Então, esse é um momento de revelação de Deus através do seu corpo, que é a igreja, e do seu Filho, que veio para redimir todas as coisas. Que verdade sublime! Somos portadores da imagem de Deus. Agora, quais são algumas características dessa imagem de Deus que nós trazemos? Por exemplo, algumas delas: a criatividade. Temos a capacidade para fazer algo novo, moldar o futuro, trazer ordem onde há desordem e trabalhar como Deus. Isso mesmo, Deus trabalha. Somos construtores de culturas, para citar um recurso distinto da atividade humana. Outro elemento importante dessas características da imagem de Deus em nós é a comunicação. Somos capazes de comunicar ideias, abstrações, através das palavras, da arte, da tecnologia. Temos essa capacidade linguística diversificada
e somos também capazes de falar muitos idiomas. Então, está aí a comunicação como um elemento fundamental e ela nos permite hoje se comunicar com você usando um outro elemento da própria comunicação, que é a tecnologia, que é a internet, que são as redes sociais. O terceiro ponto importante são os relacionamentos. Somos seres relacionais. Sabemos como interagir com as pessoas, com a natureza, com a atividade humana em diferentes áreas. Veja bem, sabemos como fazer. E também sabemos como não fazer. Então, o ser humano tem, dentro dessa capacidade relacional, uma escolha moral, que é uma outra característica interessante. Tanto os animais como a natureza não compartilham dessa característica humana. Eles são, de certa maneira, programados para reproduzir um comportamento, digamos assim, instintivo. Mas essa capacidade de criar a cultura que nós temos nos ajuda também com a capacidade de discernir e escolher entre o construtivo e o destrutivo, entre o belo e o que não é belo. E a cultura é como se fosse um rio por onde navega essa beleza das coisas belas e não belas. Outro elemento importante que nos caracteriza a imagem e semelhança de Deus, eu diria que esse é um elemento fundamental, é a capacidade de agir em prol dos outros através do serviço. Servir de muitas maneiras, inclusive servir de modo sacrificial. Então, servir com amor e sacrifício é a marca mais importante da imagem de Deus em nós. Já parou para pensar nisso? Por quê? Sem a característica do serviço, as outras características podem se corromper. Infelizmente, temos muitos exemplos disso e a gente pode identificar isso em várias áreas. Por exemplo, a criatividade, que é uma coisa tão privilegiada, tem sido usada para produzir bombas, pragas, drogas. A comunicação tem produzido pornografia, dissimulação social, difusão da mentira. Os relacionamentos têm o poder de se tornarem tirânicos. As escolhas têm sido usadas para justificar limpeza ética, aborto. Lastimavelmente, esses são exemplos de distorções das características que Deus deu a todo ser humano. A partir do momento em que o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, na expressão de Adão e Eva, acreditaram na mentira original, o pecado entrou no mundo e as características da imagem de Deus no ser humano, que eram destinadas ao serviço amoroso, passaram a servir para proveito próprio, e isso trouxe e tem trazido resultados desastrosos. Então, aí um ponto a ser pensado. E a gente pode aprofundar esse pensamento se voltando para outras passagens das Escrituras que nos ajudam a pensar na ideia de que nós somos criados para servir. Então, começamos com a ideia de que nós portamos a imagem de Deus e fomos criados para servir. O texto bíblico de Romanos 1, 22 a 32, é um texto longo, você pode seguir na sua Bíblia, descreve o que acontece quando pessoas trocam a imagem eterna, as suas características em nós usadas para o serviço amoroso, por uma imagem corrompida, em que as características de Deus em nós são usadas para um autosserviço egoísta. Esse texto de Romanos traz uma lista das tristes consequências dessa troca. Aquilo que Deus pensava que ele nos outorgou para o bem, nós acabamos fazendo mau uso. Por exemplo, a sociedade fica cheia de impureza e adoração à criatura em lugar do Criador. Ficamos propensos à inveja, homicídio, coisas como contenda, engano, malícia, fofocas e calúnias. Há um constante ódio de Deus na sociedade. Vemos muita deslealdade, pessoas sem coração e sem escrúpulos, tanto que isso acaba se tornando comum. E o pior, fica mais fácil aprovar que os outros comentam ou não dar bola para isso,
cometam os mesmos erros em vez de ajudá-los a viver de acordo com o plano de Deus. Essa é uma descrição triste, mas infelizmente é real. Vemos nas Escrituras como Deus revelou a sua imagem em duas formas claras: em Jesus e na igreja, para fazer frente a essas coisas ruins que nós acabamos de citar. Então, em primeiro lugar, a imagem de Deus em Jesus. Partimos do texto que está em Hebreus 1, 1 a 3, que diz: Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, olha que interessante. O escritor de Hebreus, ele faz uma revisão das formas como Deus se revelou no passado. Paulo, escrevendo esse texto que foi comentado antes no capítulo 1 de Romanos, ele vai falando dessa distorção da natureza humana diante da revelação de Deus na natureza. Ou seja, a natureza está mostrando quem Deus é e como Deus funciona. Mas isso é ignorado. Os profetas falaram, a história do povo de Deus falou. Todas essas coisas têm apontado para a revelação de Deus. E aqui ele diz que nos últimos tempos ele nos falou através do seu Filho, enviado a nós. Então, em Jesus, pela primeira vez, as pessoas podiam ver como Deus é. Podiam ver não só a divindade, mas também a humanidade, que modela perfeitamente o que significa ser feito à imagem de Deus. Os homens inventaram imagens diferentes de Deus, mas aí em Jesus Cristo a gente tem a imagem perfeita. Quando olhamos para Jesus, vemos o atributo mais importante da imagem de Deus. Vemos mais que a espiritualidade perfeita, a resistência física, a força de um carpinteiro, a sabedoria que ultrapassa a dos fariseus, as habilidades relacionais que o tornou querido como uma pessoa humilde, ao ponto, inclusive, de silenciar os orgulhosos. O que a gente vê em Jesus? Vemos o serviço amoroso com o seu propósito de vida. Então, em Mateus 20, 28, diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então, considere também como é forte a descrição de Paulo quando fala de Jesus como servo. Paulo tem essa percepção de Jesus se revelando como Deus e chegando a um nível de envolvimento humano que ele diz que Jesus se tornou um servo. E lá em Filipenses 2 diz assim, Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, o que era algo que lhe devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Deus é um servo. E Deus escolheu na hora que ele escolheu a profissão para o seu filho, aí estava a profissão, um filho que vai ser o servo para servir todas as pessoas. E Jesus mostrou isso. Que verdade sublime, que verdade impressionante. Na continuação dessa passagem, vemos que Deus exaltou a Jesus enquanto este expressava plenamente a sua imagem com serviço amoroso e sacrificial. E o texto continua e diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Então, veja que contraste interessante. Ele é apresentado como servo, mas é como Senhor para a glória de Deus Pai. E toda língua o confesse como Senhor. E toda língua o confesse como aquele que serve, que veio para servir e dar a sua vida em resgate de cada um de nós. Existe esta aventura maravilhosa de viver a nossa fé e Deus nos convida, como seus filhos, para sermos como Jesus. Nós lemos esse texto maravilhoso em Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Apenas como servos, nós vamos poder cumprir o papel que Deus nos deu. Porque, feitos à sua imagem, também fomos criados para servir sacrificialmente. E quando servimos, como Jesus fez, levamos mais inteiramente a imagem de Deus. Quando refletimos a imagem de Deus e a sua gloriosa natureza, ele é honrado. Então, até aqui nós comentamos sobre a imagem de Deus em Jesus. Agora vamos ver a imagem de Deus na igreja. Então, Deus também revelou a sua imagem na igreja. A igreja mostra a plenitude de Deus, como diz em Efésios 1, versos 22 e 23. A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos os sentidos. Vamos ver, a igreja, o corpo de Cristo, é uma comunidade de servos cristãos que carregam em si a imagem dele e levam a cabo a sua agenda, aquilo que ele define para que o seu corpo faça. Agora, como fazemos isso? Bem, quando nós facilitamos o processo de novo nascimento, de discipulado, de capacitação e de envio de pessoas ao mundo como servos embaixadores, como missionários, nós estamos cumprindo esse papel. Somos feitos à imagem de Jesus. Sabemos, infelizmente, de pessoas que se ofendem com essa ideia de ser servos. Nas suas referências, ser servo é algo degradante, é algo involuntário, então essa mensagem é pouco popular. Claro, nós reconhecemos que existe serviço involuntário e escravo, mas não é disso que a Bíblia estava falando nesse ensino. Não é disso que nós estamos falando agora, estamos falando do serviço digno e gratificante. Deus não ordena o serviço para o seu próprio bem, mas porque o serviço demonstra e é motivado pelo amor que é o atributo maior. Então, o amor de Deus é refletido através da igreja, do seu povo, quando eles servem. Na verdade, João perguntou como o amor de Deus poderia estar em alguém que ele diz que ama, mas não serve a um irmão em suas necessidades, como está escrito lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, João é categórico, está mentindo. Deus quer nos suprir abundantemente com seu amor, para que quem nos vê saiba que o amor que mostramos é o amor dele. A principal forma de demonstrar nosso amor por Deus é amando os outros. Devemos lembrar que nós, o corpo de Cristo, somos os principais instrumentos através dos quais o poder de Deus para transformar vidas é canalizado. Resumindo, o serviço amoroso é sacrificial, e essa é uma característica singular da imagem de Deus. Quando falamos sacrificial, queremos significar que há um preço, uma oferta generosa, e que tal serviço não é fruto de uma sobra, de um excedente, feito como uma esmola, como um favor. Absolutamente. O serviço amoroso, ele é intencional. E quando a gente diz que ele é também um serviço sacrificial, é porque ele tem um preço, ele tem um valor, e esse valor tem uma resposta. E é essa resposta que precisa gerar em nós uma motivação para servir aos outros, como Cristo fez
ao abrindo mão dos seus direitos e nos ensinando a abrir mão dos nossos direitos e posições. Significa dizer não ao conforto pessoal em prol de outras pessoas. Ora, a igreja deve ajudar o seu povo a recuperar o entendimento bíblico do serviço. Se temos servido aos nossos próprios interesses, devemos dar a volta e caminhar na outra direção, servindo ao interesse dos outros. E o momento que a gente vive hoje na sociedade com esse problema de pandemia é um momento que impõe um isolamento social, que na verdade é um isolamento físico, e aqueles que estão capacitados deveriam, sem medo, servir o interesse dos outros. Servir como Jesus serviu somente é possível pela força do Espírito Santo e resulta no cumprimento do plano de Deus quando ele nos criou à sua imagem. Paulo lembrou aos seus leitores que Deus e o ser humano trabalham juntos para realizar os planos de Deus. Esta é a referência de Filipenses 2, versos 12 e 13. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Agora, como podemos mostrar o serviço amoroso, uma habilidade que a princípio pode parecer difícil, porque a tendência é servir a nós mesmos? Primeiro, precisamos desenvolver essa habilidade que está em nós como uma característica da imagem de Deus. Segundo, para desenvolver essa habilidade, precisamos criar novos hábitos. E para criar novos hábitos, precisamos de disciplina. Aqui dá para parar e pensar: por que se submeter a uma disciplina para mostrar essa qualidade de Deus que já está em nós? Veja bem, atletas que querem se tornar profissionais praticam disciplinas. Disciplinas de treinamento rigoroso por intermináveis horas de prática. Alunos que querem se formar com uma boa nota e depois conseguir o melhor emprego possível, praticam disciplinas. As disciplinas de estudar com afinco durante anos, não é verdade? A disciplina é um componente da cultura. E a cultura é aquilo que a gente constrói, com os nossos hábitos, com a nossa repetição, constrói e desconstrói. Então, pensando bem, as pessoas que almejam alguma coisa importante na própria vida se submetem a uma disciplina, pois sabem que a disciplina garante bom resultado. Dessa forma, a disciplina é fundamental para viver a fé. Então, muitas vezes as pessoas dissolvem o entendimento da graça de Deus, achando que a graça é um rio em que você não precisa nem de barco. Você entra nesse rio e você vai nadando, você vai sendo levado assim de uma maneira. Não, você precisa exercitar a sua musculatura. Se ela é um rio, você precisa aprender a nadar. E na Bíblia lemos que Paulo convidou Timóteo para a disciplina espiritual. Especialmente em capítulo 1 Timóteo 4:8, Paulo diz: o exercício corporal é importante, mas o exercício espiritual é muito mais importante e é um tônico para tudo que você faz. Assim, exercite-se espiritualmente e pratique o ser melhor cristão, o ser um cristão melhor, porque isso irá ajudá-lo não só agora, nesta vida, mas na próxima também. Então, a disciplina exige sacrifício e esforço. E isso é uma coisa boa. É bom para quem se disciplina, para quem é servido. E isso nos traz para mais perto de Deus, que nos criou para ser como Ele. E aí está uma preciosa lição para crescermos na fé. De certa maneira, nós estamos entrando aqui num tema que é associar a prática do amor e a prática do serviço com o que nós vamos chamar de disciplina de amor, que é aprender o serviço amoroso como uma forma de ajudar os seguidores de Jesus na demonstração do amor a Deus, servindo os outros. Em outras palavras,
Ele nos treina para servir. Ele nos capacita para servir. Ele nos abençoa para servir. Ele mostra a sua misericórdia para nós todos os dias para que a gente sirva. Certamente já estamos familiarizados com disciplinas espirituais, como oração, leitura da Bíblia, meditação, memorização, decorar versos bíblicos e o jejum. Todas essas têm uma ênfase que nós dizemos vertical, fortalecendo a nossa relação com Deus. A disciplina de amor tem ênfase horizontal e tem a ver com o relacionamento com outras pessoas. Em um certo aspecto, a disciplina de amor é simples. Você ora, busca oportunidades para servir e então serve. Em outro aspecto, ela é difícil, porque exige um compromisso e uma relação com Deus para que o poder dele atue através de nós. Embora aparentemente simples, praticar esta disciplina vai mudar a sua vida. A disciplina de amor é uma prática que ajuda os seguidores de Jesus a refletir o seu caráter, o caráter de Jesus, o caráter de servo de Jesus, naquelas 4 áreas de cuidado de Deus que já mencionamos outras vezes: sabedoria, física, espiritual e social. E isso, essas práticas, essas disciplinas são feitas nos ambientes onde nós vivemos, na família, na igreja, na comunidade, seja a sua vizinhança próxima, seja uma comunidade distante. O amor de Deus e os planos de Deus são demonstrados quando servimos pessoas que encontramos no dia a dia, seja na nossa casa, na igreja onde trabalhamos, onde estudamos ou no nosso bairro. O nosso serviço pode ser muito simples. Não precisamos de dinheiro, muito tempo, talento, personalidade carismática ou alguma especialização técnica. Precisamos simplesmente refletir essa imagem de Cristo pelo serviço amoroso e sacrificial. Agora pense no impacto que um servo cristão pode fazer onde ele vive, onde ele trabalha, onde ele estuda, com as qualificações que ele tem, as qualificações naturais, as qualificações espirituais, os dons que Deus deu à pessoa e também os dons à igreja. E agora pense que, além dessas 3 qualificações, existe a junção desse amor de Deus com uma oportunidade de servir. Então, pense no impacto que muitos servos podem fazer mostrando o amor de Deus para as pessoas que ele coloca nos seus caminhos. Então, a gente está falando aqui no singular, mas também é importante falar no plural. Quem pratica a disciplina de amor experimenta invariavelmente crescimento de várias maneiras. Quem pratica a disciplina, de certa maneira, experimenta crescimento. Mas, em se tratando da disciplina de amor, a gente tem, por exemplo, a gente cresce na sensibilidade às necessidades dos outros. Crescemos em resposta às necessidades dos outros de uma forma ampla e equilibrada. Eu não fico fazendo tudo que os outros necessitam, porque eu sou movido por uma intenção amorosa de serviço, e aí eu tenho um limite para o meu próprio serviço. E eu crio um equilíbrio na intensidade com que eu sirvo. Crescemos na criatividade em servir. Crescemos na capacidade de intencionalmente apontar para Deus como a fonte do amor, que é o elemento gerador da capacidade de serviço. Crescemos no experimentar a graça de Deus. Crescemos num estilo de vida de serviço amoroso e crescemos no próprio relacionamento com Deus. Então, o exercício da disciplina de amor promove a própria pessoa que se disciplina em amar e promove aquele que é o beneficiário do seu gesto amoroso. Como dissemos, a disciplina de amor é simples. Você ora, você busca oportunidade para servir e você serve. Você pode se planejar para fazer isso. E à medida que seguimos, podemos fazer um diário descrevendo as nossas experiências.
Então, como prática dessa apresentação de hoje, sugerimos que você use o livro Se Jesus Fosse Prefeito, de Bob Moffett. Ou então, acesse o nosso site harvestfoundation.org, onde você vai encontrar uma matriz, vai encontrar um gráfico que vai ajudá-lo a registrar as disciplinas de amor e vai ajudá-lo a fazer o acompanhamento dessas disciplinas. Que Deus continue a usar a disciplina de amor para nos fazer mais semelhantes a Jesus. A nossa oração é que todos possamos crescer na capacidade de ver e responder à necessidade das pessoas à nossa volta. Que tenhamos um estilo de vida de serviço amoroso, refletindo a imagem de Deus. Quando crescemos no relacionamento com Deus, amamos pessoas com o seu amor em nós e assim obedecemos o maior mandamento, que é amar a Deus com todo o coração, alma e mente, amando o nosso próximo como nós mesmos. Essa é uma referência de Mateus 22, 36 a 38. Que aqueles a quem servimos possam experimentar a nova e mais completa compreensão de Deus e do seu amor por meio da sua imagem em nós. Faça hoje mesmo uma disciplina de amor.